Bom dia, bom sábado. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. Infelizmente, no último final de semana. Para quem não sabe, meu nome é Vinícius Feliciano, minha esposa Winnie. Para quem já sabe, continuamos sendo os mesmos. Nós estamos hoje morando na Faculdade Adventista da Bahia. Viemos no período de férias e estamos voltando já no domingo. Só mais 3.100 quilômetros. Mateus 4, 1 em diante. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Vamos, por um pequeno momento, tirar aquela visão que nós temos de Jesus como Deus. Ele veio sendo Deus, mas assumiu a forma de um homem. Então, tire um pouco a ideia de Jesus santo, mesmo ele sendo santo. Imagine Jesus como um simples homem. Imagine que Jesus foi levado ao deserto e durante 40 dias ele permaneceu ali. A gente tem um pequeno erro na tradução, não um erro, mas uma interpretação da tradução. Ali diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Logo após o batismo, Jesus foi ao deserto para jejuar. E ali apareceu o diabo. Mas ele não foi especificamente para ser tentado. O deserto é um dos piores, se não o pior lugar com que você pode imaginar em viver. Você não gostaria de morar no deserto de nenhuma forma. Muitas vezes andando na Bahia, você pega alguma parte do sertão e você vê aquele chão todo rachado, onde você não vê folhagem nenhuma, senão um cacto. E eu penso, aqui eu não gostaria de morar. Agora imagine você morar no deserto, onde as temperaturas no dia chegam a 50 graus e de noite o frio pode matar você. O frio no deserto à noite pode matar você. Agora imagine que Jesus ficou ali durante 40 dias. E a gente imagina Jesus saindo da tentação como se fosse uma pessoa, desculpem o termo, mas a pessoa mais bonita possível. Jesus não estava assim. Como é que você ficaria depois de 40 dias sem comer? Magro, pele e osso. Jesus saiu do deserto nesse estado. Só que Jesus estava no deserto, não num resort sem comer. Jesus estava sujo, suado, magro, possivelmente com a barba toda de qualquer forma, os cabelos também. Imagine você, Jesus estava na pior aparência possível. Comparado a um ser humano comum, Jesus estava visualmente horrível. Ninguém fica no deserto bem vestido.
E eram 40 dias. Continue imaginando Jesus apenas na forma humana. Mas o mais interessante de tudo é que quando Adão e Eva foram tentados, eles eram santos, mantinham a sua santidade. Quando foram tentados, a santidade sai e o pecado entra. Só que Adão e Eva foram tentados no paraíso, e no paraíso caíram. Jesus foi tentado no deserto, e no deserto ele se manteve firme. Mas o mais interessante de tudo é que no verso 3 diz: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Ora, Satanás ele não tem o poder de conhecer aquilo que está na sua mente nesse momento, mas ele conhece tudo que está ao redor. Satanás sabe cada um dos seus defeitos, e os meus também. E é nisso que ele incomoda cada um de nós. Satanás sabia ou não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas Satanás não sabia se Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Parece um absurdo, mas Jesus estava em uma carne humana. A partir do momento em que houve pecado, a santidade sai e a carne influencia o corpo. Então Satanás quis testar se Jesus sabia que ele realmente era o Filho de Deus. E a primeira tentação diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O interessante disso é que Satanás ele sempre usa alguns padrões de tentação. Ele não tenta cada um de forma aleatória. Ele possui um padrão. E os mesmos padrões que ele usou na tentação de Jesus, ele já usou com você, comigo, e continua usando. Simplesmente pelo seguinte: muitas pessoas já foram destruídas nesses padrões. Jesus não foi. E nós também não precisamos ser destruídos. E nesse momento, Jesus ele simplesmente diz: nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o mais interessante não é a passagem que ele remete a Deuteronômio. Está escrito. Ou seja, eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que na palavra de Deus eu encontro aquilo que eu preciso para não cair nas tentações. Nessa primeira, Satanás ele vem sem a Bíblia e é derrotado pela Bíblia. Satanás aqui nesse momento ele tinha o desejo de confundir o coração de Jesus para com que ele caísse. E quantas vezes Satanás não nos tentou dessa forma e nos convencermos que nós não somos aquilo que Deus diz que nós somos. Você está na casa de Deus. Você vem adorar a Deus. Você aqui dentro, eu e você confiamos que nenhum mal vai nos afligir. Mas e lá fora, aonde as provações vêm todos os dias? Será que nós ainda acreditamos que nós somos o Filho de Deus? Imagine o que não passou no coração de Jesus, em que há poucos dias Deus disse: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. E nesse momento, ele passa por isso. Ellen White, no livro No Deserto da Tentação, ela diz que Satanás, quando apareceu diante de Jesus, ele veio vestido como um anjo do céu. Satanás chega até ele e diz: eu fui enviado por Deus para avisar a você que o seu jejum foi aceito. Mas eu sou um anjo, eu não sou Deus. Eu posso ter errado a pessoa. Está no livro. Por favor, transforme essas pedras em pães, para com que assim eu saiba com que você é o Filho de Deus.
Mas Satanás, ele caiu na palavra, se tu és o Filho de Deus. E Satanás, ele usou a sua aparência contra Jesus. Como é que eu, sendo um simples anjo, estou vestido como eu estou, de boa aparência, e você que se diz o Filho de Deus, está aí, pior do que um mendigo nos dias de hoje? E assim foi indo. A segunda tentação, acompanhe comigo, no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles se segurarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás, ele viu que a primeira tentativa de confundir a Jesus não resolveu. Sem a Bíblia, não resolveu. Então Satanás quis dizer: você conhece a Bíblia, mas eu também conheço. Satanás conhece a Bíblia muito mais do que eu e você e do que muitos pastores da igreja. Aí que está o grande problema. Satanás disse: na Bíblia está escrito também: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E no mesmo livro, Ellen White menciona que havia um costume naquela época, uma tradição, de que era almejado, era esperado com que viesse o Messias, e o Messias seria colocado em cima do telhado do santuário. Em cima do telhado seria o pináculo. Então a tradição seria de que isso um dia ocorreria. E Satanás faz o que a tradição dizia. Aí eu pergunto: Jesus não tem poder suficiente para não ter ido até lá? Tinha. Mas ele deixou ser levado. E Jesus foi colocado em cima do pináculo, que dava para o lugar santíssimo. No livro também Ellen White menciona: a artimanha de Satanás foi o seguinte: nós estamos entrando no lugar santíssimo. Você não é o sumo sacerdote. Você não é da tribo de Levi. Hoje não é o dia da expiação. E você está vestido desse jeito. Como é que você está no santuário, na parte mais santa do santuário? Faz o seguinte: você é a pessoa errada, na hora errada e no lugar errado. Atira daqui de baixo, porque na Bíblia está escrito que Deus vai enviar os anjos para proteger você. E Jesus mais uma vez diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nesse momento, acaba já sendo uma guerra de pessoas extremamente inteligentes e pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus. Primeira tentativa de confundir Jesus, não funcionou. A segunda tentativa de enganá-lo com a própria palavra também não funcionou. E muitas vezes nós somos enganados pela própria palavra. Não porque a palavra está errada, mas porque muitas pessoas tiram versículos isolados da Bíblia para satisfazer a sua própria carne. Por que hoje existem muitas religiões? Porque as pessoas: eu vou ler a Bíblia e peço com que Deus me abençoe. Aí boto o dedo e simplesmente lê. E muitas vezes nós caímos nisso. A outra tentação de Jesus, a terceira e última, diz o seguinte: levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Deixa eu fazer um pequeno exemplo. Leandro, não se assusta, mas me empresta a chave da sua casa e do seu carro. Pode ser a do carro. Não vou levar embora o carro dele. Mas Leandro, aqui eu tenho a chave de um carro. Eu vou te dar esse carro se você se ajoelhar e me adorar nesse momento. Você aceita? Por que não?
Exatamente. Você percebe a astúcia de Satanás em oferecer para Jesus algo que já é dele. Satanás simplesmente diz: você está vendo tudo isso? Toda essa grandeza? Satanás agora tira sua máscara e mostra quem ele realmente é. Você vai morrer, você vai sofrer, você não precisa disso. Você vai ver o sangue, mas você não precisa caminhar sobre ele, e o sangue não precisa ser seu. Vamos resolver o problema. Venha para o lado escuro, curve-se a mim, e você não vai passar por nada disso. Simplesmente me adore, e tudo isso será seu. Satanás tentou, confundindo, de que ele era o Filho de Deus. Satanás tentou, fazendo confundir pela própria palavra. E Satanás usou agora aquilo em que nós muitas vezes mais caímos: a adoração à pessoa errada. E Jesus diz o seguinte: então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirá. Então os anjos vieram e o serviram. Aí eu pergunto, como é que muitas vezes nós acabamos adorando a Satanás, deixando Deus de lado? Todo mundo pensa: filme, música, novela, dinheiro, é o que vem na mente. Mas e o sábado? E o sábado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine você está recebendo sua mãe e seu pai. Você faz um ano que você não vê o seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe chegam no aeroporto, são seus pais. Chegam no aeroporto 6 horas da tarde, na sexta-feira. E você sabia que às 6 horas eles estariam lá. Você tinha tanta coisa para fazer, que você esqueceu de buscá-los às 6 horas. Você chega no aeroporto às 10 horas da noite. Como é que seus pais estão? Bravos com você. Mas eles acabam deixando. Você leva-os para casa, vocês jantam, conversam ali meia horinha, porque já é muito tarde, amanhã você tem que vir para a igreja. Você vem para a igreja, traz eles, chega em casa, almoça e vai, infelizmente, dormir. E seus pais ficam em algum canto da casa ou acabam indo dormir, porque o filho não deu atenção. Então ele vai dormir. Aí o pôr do sol é 8h30, o voo está marcado para as 10 horas da noite, de novo, e você acorda umas 6 horas da tarde. Só que você acordou atrasado e você lembrou que você tinha que preparar alguma coisa para a igreja, ou você tinha que conversar com algum amigo, algo muito importante. E seus pais, mais uma vez, ficaram de lado. E quando você vê, já é hora de levar para o aeroporto, você leva. Na Bíblia nós temos um verso: honra teu pai e a tua mãe. Você teria honrado seu pai e sua mãe nessa situação? Não. Porque você o deixou de lado. Honrar o pai e a mãe não é só você obedecer. É nessas situações você também está com ele, que já faz 1 ano. Mas na Bíblia também está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Será que nós temos guardado o sábado? Será que eu tenho guardado o sábado da forma correta? Ou eu simplesmente recebo o sábado atrasado, vou para casa, faço tudo, menos lembrar do dia de sábado. E muitas vezes nós caímos nisso. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 7. Versículo 14. Romanos 7, versículo 14.
Romanos 7, versículo 14. Diz o seguinte: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas não quero isso, e isso eu faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo e desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui simplesmente diz: eu fui criado para simplesmente servir a Deus e fazer o bem. Mas quando Adão e Eva caíram, em mim entrou algo que não era. A partir desse momento, nós começamos a fazer aquilo que nós não fomos criados para fazer. A partir desse momento, eu faço tudo que é mal, porque a minha carne tem vontade de fazer o que não presta. Mas eu só consigo fazer o bem se eu estiver firme na lei de Deus. Jesus, ele só venceu as tentações do pecado porque ele conhecia a palavra. Se Jesus, ainda conhecendo, foi tentado, por que eu não vou ser tentado? Mas o que é o pecado? O que é fazer a vontade de Deus? Um simples exemplo que você não consegue ver, mas nesse copo eu tenho suco de cupuaçu. É uma fruta típica da Bahia. Para mim é o melhor suco que tem, gelado, representando o pecado, porque o pecado é bom. No lado de cá eu tenho os chá de hibisco, que é tão ruim quanto o boldo. Isso representa a lei de Deus, porque ela vai contra os meus princípios. Se alguém quiser provar o suco de cupuaçu, pode, e o chá de hibisco também pode depois. Mas aí você pensa, como o pecado é maravilhoso. Com o pecado eu posso fazer aquilo que eu quero. O pecado é maravilhoso. Aí tem a lei de Deus, que é muito ruim, me faz fazer aquilo que eu não quero, mas na igreja eu preciso dela. Mas quando eu saio, o pecado lá fora é muito melhor. O único problema é quando nós pegamos o pecado e quando nós pegamos a lei de Deus e tomamos. Aí está o problema. Da mesma forma que esse suco ficou nojento e horrível, o pecado
dentro da igreja e na vida do cristão é a mesma forma. Nadab e Abiú foram queimados vivos, veio o fogo do Senhor e os queimou, porque levaram fogo estranho diante de Deus. Será que na nossa vida hoje nós não estamos trazendo fogo estranho na nossa vida? Será que nós estamos vivendo na igreja a lei de Deus e lá fora o pecado? Nós não podemos servir a dois senhores. O pecado é muito melhor do que você seguir a lei de Deus, porque está na sua carne, está na minha carne. Você vai ter vontade de fazer aquilo que é errado, como eu também tenho. Mas nós só vencemos isso se nós soubermos o que está escrito na palavra de Deus. Da mesma forma com que Jesus venceu o pecado, nós também podemos vencer o pecado. E se nós vencermos o pecado, nós conseguiremos vencer as outras provas que vêm pela frente. Nós nunca seremos santos aqui, mas Deus quer que nós, mesmo pecadores, sejamos pecadores inconformados com o pecado. Se esse for seu desejo, fique de pé e vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor Deus, nesse momento, mais uma vez, nós te somos gratos, porque nós temos o privilégio de conversarmos com o Rei do Universo. Senhor, nós vivemos em um mundo onde o pecado está em todos os lados. A nossa carne já possui o pecado, nós nascemos no pecado, mas nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos dominar o pecado que habita em nós. Queremos que o Senhor habite em nós. Em meio às dificuldades, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor e os seus santos anjos estão ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos carregando no colo para não tropeçarmos em nenhuma pedra, se assim for da sua vontade. Seja conosco, nos despede na tua segurança. É o que nós pedimos em teu santo nome.